Olá, querida e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para olharmos os principais dados macroeconômicos do Brasil e do mundo e avaliarmos o comportamento desses dados com os nossos portfólios. Vivemos aí um período de bastante intensidade, né? Principalmente, aliás, na economia internacional e na economia local. Bom, na economia internacional, a gente está vendo aí, né, o início do governo Trump, um governo bem conturbado, né? Uma série de decretos aí, mais decretos do que dias de governo. Parece que o governo aí passaram-se 2 anos e basicamente é um governo de um mês ainda que está em curso, né? Bom, a gente vê ali que uma série de medidas, basicamente quase todas as medidas corroboram ali para uma inflação mais elevada no longo prazo nos Estados Unidos, e a inflação corrente já mostra para a gente ali essa elevação. Então, assim, não só a desancoragem das expectativas de inflação no longo prazo, bem como também a inflação corrente já começa a subir, depois a gente vai ver em mais detalhes. Basicamente, né, isso, o reflexo disso, significa ali mais juros na economia mundial. Então, na economia americana, o suspiro que a gente imaginava ali para a redução de juros, a gente já não enxerga, né, tão grande esse suspiro. Tanto é que a primeira reunião do FONC, né, lá para decidir qual seria a taxa básica de juros nos Estados Unidos, foi uma decisão, né, unânime de manutenção do juro em 4,25, na banda 4,25 e 4,5. E isso nos remete ali que o Banco Central volta a ficar ali, né, mais desconfortável com os dados de inflação. Então, vindo aqui na tela, né, a gente entra no mais detalhe. Então, a inflação americana, a gente enxerga aqui, né, em primeiro dado de janeiro 25, vem de aumento. Então, vínhamos ali desde março de 2024 com uma redução na taxa de inflação americana, que chegou a bater ali um acumulado de 2,4 em setembro, elevando ali, né, havendo um ponto de inflexão em setembro, outubro, novembro, e até chegar agora em janeiro 25, uma inflação acumulada de 3%. Isso preocupa bastante, né? Faz com que as taxas de juros americana e globais fiquem a patamares mais elevados, dado que o mundo ali olha com muito mais cautela ali, né, a inflação futura americana. Olhando o reflexo aqui da curva de juros, né? Então a gente enxerga do mês passado para esse mês. Então, em vermelho aqui é a curva de juros americana do mês passado e a curva de juros atual é a azul escura. Então a gente vê um reflexo de quase manutenção da curva de juros, das expectativas futuras. Então nada ainda, né, foi precificado diferente do que havia sido precificado no início do governo Trump. Eu acho que, né, os players de mercado estão aguardando ali, né, a ver ali um sinalizador melhor, né, e eu fazer contas a respeito dessas tarifas, né, o quão caro isso vai sair para a economia americana, basicamente quanto tempo isso vai durar também. Então isso é muito importante para que todas as expectativas sejam ali alinhadas e reflita em preços no mercado americano. Uma coisa é fato, né, todo esse início de governo Trump começa a favorecer ali um player muito forte no mercado, que é a economia chinesa, né? A economia chinesa ali. Então, olhando aqui na tela, né, a gente olhou aqui um ETF que basicamente reflete os índices chineses, né, o MSCI China, que é o MCHI. Esse MCHI, só no ano de 2025, teve um reflexo de aumento de preço ali de 17,2%. E está numa ascendente muito importante. Então, isso mostra, né, ao passo que o S&P, né, SPX, está com um crescimento de 3,59. Então, isso mostra aí claramente que o mercado tem precificado que, havendo ali, né, essa tarifação por um período até mais prolongado, ou até mesmo a conduta do presidente Donald Trump, favorece a economia chinesa, com uma aproximação, né, dessa economia com os demais players de mercado. Quando a gente faz uma abertura do S&P 500, né, basicamente tivemos um reflexo muito forte de deterioração nas empresas de tecnologia. Então esse verde mais embaixo aqui, essa NFT, S5 NFT, ele basicamente é um ETF que replica ali né, o setor de tecnologia. Então ele chegou a ter, né, uma deterioração em fevereiro aqui de 4%, mas está se recuperando, né? O efeito que a gente falava de rotation, né? Basicamente dá de uma apreciação muito forte em tecnologia que viria ali para outros setores da economia. Basicamente o que puxa S&P para cima é o setor de materials, crescendo 8%, SPF, que é o mercado financeiro, né, seria a fatia de mercado financeiro que está dentro do S&P 500, depois telecomunicações, consumo, indústria, healthcare e aqui o S&P. Abaixo a gente tem o TINX, performando 4,18%,
e o real estate performando 4,14%. Bom, a gente ainda acredita que exista ali, né, uma possibilidade de correção da S&P 500, dado que o ano de 2024 foi muito forte, e essa correção, sobretudo, vai acontecer no setor de Big Techs, né, no setor de tecnologia, e possa, né, dar espaço a outros segmentos, que é o que a gente está enxergando aqui, o que está puxando o S&P para cima, né? Então, o lado real da economia está, né, puxando mais do que a parte de tecnologia. Então, a gente acredita ainda em posições mais compradas no lado real da economia, em detrimento de posições mais alocadas ali em Big Techs, em grandes empresas de tecnologia. Sobretudo como a China, né, mostrou essa performance bem relevante no início de 2025, a gente acredita que iniciar ali posições compradas em China, né, até com o desdobramento ali dessas políticas, né, dessas políticas econômicas do governo Trump, a gente acredita que apostar um pouco em China é um momento bem interessante. Do lado do Brasil, a precificação dos ativos permanecem bastante deterioradas, né? Então a gente encontra ali os ativos preços bem elevados, então preços ali muito próximos do que a gente falava ali, que era na época do impeachment, né, 2015, 2016. O câmbio já, né, retroagiu um pouco, né? Então a gente chegou a bater lá um valor de 6,30 no dólar, voltou aí, chegou a patamares de 5,70. O que a gente enxerga uma dissonância entre essas taxas, né? Basicamente o otimismo recente no câmbio, né? Saindo ali de 6,30, 6,29, 6,30, caindo para 5,70, então ficando ali na banda de 5,70 e 5,80. Um influxo bem grande vindo ali no mercado internacional com a curva de juros futura no Brasil, né? Então, a gente vê esse otimismo inicial no câmbio, mas o pessimismo permanece ainda na curva de juros futura. Se tem algum, né, ativo que a gente possa falar que existe assimetria ainda, é no juro futuro, que está, né, uma oportunidade ainda da gente pensar em pré-fixar posições e apostas em posições para marcação no mercado. Então, na economia brasileira, né, saiu o primeiro dado de inflação do ano, primeiro dado de inflação, olhando aqui na tela, veio bem em linha com a projeção. Então, a projeção era de 0,14%, veio um dado de inflação de 0,16%, porém as expectativas, né, no relatório Focus estão bem desancoradas, né, quanto à inflação base mais a banda da meta, né, de 3, 1,5 ponto para cima ou para baixo. Ainda as expectativas de inflação para 2025 estão próximas ali de 5,10%, 5,20%. A depender, né, o câmbio favorece um pouco a nossa inflação, né, favorece essa redução do câmbio, tende a nos ajudar. Entretanto, a gente vai depender ali de condições climáticas, vamos depender ali do preço do combustível ao longo do ano, uma série de fatores para que a gente consiga ali manter a inflação mais próximo possível da meta mais a banda. Diante desse cenário brasileiro, né, e a precificação de ativos no mercado futuro, a gente fez um exercício aqui, dado que, né, iniciamos ali um processo de compra de Tesouro IPCA 2045, assim que o IPCA bater IPCA mais 6, né, IPCA mais 6, fazendo o preço médico, IPCA mais 6,10, 6,20, 6,30, e né, o Tesouro 2045 bateu aí acima de IPCA mais 7, chegou a IPCA, o 2035 chegou a IPCA mais 7,80, e agora, né, estamos muito próximo de IPCA mais 7,20. A gente fez um exercício desde 2015, então a gente pegou aqui, olhando aqui na minha tela, né, o Tesouro IPCA 2035, que é o que tinha naquele período, um período bem crítico, né, das discussões relacionadas ao impeachment. A gente pegou aqui, fizemos uma compra que, ao ver esse gráfico, não era, né, a melhor compra possível, dado que depois né, do IPCA mais 6 ele bateu ali, IPCA mais 7,77, IPCA mais 7,88. Então a gente fez uma compra aqui, classificando como se fosse uma compra, de certa forma, né, não tão eficiente, uma compra até ruim, em IPCA mais 6. E aí uma compra única, sem levar em consideração né, a compra posterior, fazendo o preço médio dos ativos, que é algo que a gente não fez nas carteiras hoje, né? Começamos as compras a IPCA mais 6 e fomos fazendo o médio à medida que o preço foi subindo. Então, aqui a gente fez a compra IPCA mais 6 e carregamos o título até hoje. Olhando aqui o reflexo de resultado disso, a gente consegue enxergar aqui na tela a compra desse ativo, né? Então, esse ativo foi comprado aqui, né, em junho de 2015. Após a compra dele, como compramos a IPCA mais 6, houve uma deterioração. Então, em verde é o ativo, né, e em laranja é o CDI. Então, esse ativo chega aqui, olha, a ter uma perda de 17%, enquanto o CDI subia ali próximo de 8%.
essa perda aqui, né, em alguns momentos, chega a bater mais de 20%, olha, 20, 22, 24% de queda, enquanto o CDI subia 3,5%. Então a gente sai ali de uma carteira, né, de junho 15 até aproximadamente dezembro 16, olha, ela chega a superar o CDI, mas volta aqui. Então a carteira começa a ficar vantajosa e vencedora em relação ao CDI em dezembro 16. Então 1 ano e meio de estresse, né, para quem efetuou uma compra, e aí de novo, uma compra para aquele gráfico que a gente olha, né, como passado, uma compra não tão eficiente. Então a partir de 2016, dezembro 16, essa compra começa a ficar vantajosa e chega até aqui, olha, perto de períodos pré-pandemia, no período novembro 19, em 145% de ganho, enquanto o CDI estava dando 50%, ou seja, um ganho de 3 vezes o CDI ao longo desse tempo. É exatamente esse movimento que a gente tende, né, a capturar ao longo desse tempo. Então, fizemos a compra agora, né, estamos no momento do estresse e é no estresse que aparecem as oportunidades. É difícil a gente acertar topos e fundos, né? O ideal seria ter comprado tudo agora IPCA mais 7,80, mas a gente vai comprando, fazendo o médio ao longo do tempo. E à medida que o tempo passa, né? Nesse caso aqui foi 1 ano e meio para a operação subir e bater o CDI, a gente teve ali um ganho ali de 3 vezes praticamente o CDI. São ativos líquidos, né? Tesouro IPCA 2045, agora o Tesouro IPCA 2050 ou 40, são ativos que, havendo uma tranquilidade no preço do ativo, a gente pode realizar a marcação mercado, fazer a venda e comprar algum outro ativo que venha ali, tornar ali a carteira mais atrativa. Lembrando que a economia é cíclica, né? Depois então começa uma deterioração na marcação mercado desse ativo, e aí a gente tem aqui, ao longo desse tempo todo, o ativo dando, mesmo com essa abertura de novo da curva de juros, o ativo está dando, nesse tempo de 2015 para cá, 149%, enquanto o CDI está ali com uma rentabilidade de 132%. Então, assim, a compra de Tesouro IPCA 2045 foi uma compra nesse momento turbulento, né? Então a gente enxerga que estamos nessa turbulência, mas vislumbramos, né, um cenário positivo adiante. Pode parecer, né, que essa marcação a mercado esteja gerando, incomoda bastante, né, o investidor nesse momento, mas é um passo atrás para a gente dar 10 passos à frente. Então, é esse momento que estamos vivendo aqui, basicamente, né? A gente vive esse momento de estresse de 1 ano e meio aqui aproximadamente, mas a ideia é vislumbrar esse crescimento. Além desse crescimento nos portfólios, a gente faz ali a marcação mercado e vamos para outros ativos que enxergamos mais possibilidades de ganho. Então, um resumo geral, né? Basicamente, a gente ainda está ali no momento de prefixar posições no mercado local, oportunidades ali para a gente prefixar ativos em emissões bancárias em 15,5%, operações ali em 16%. A gente consegue fazer uma prefixação de 2, 3 anos. O máximo que a gente conseguir prefixar os portfólios seria interessante, né? À medida que os juros caírem lá na frente, a gente vai ter ali esse benefício, né? Posições em bolsa, tivemos esse influxo muito grande de dólares na economia brasileira em 2025 agora. A gente começa a enxergar ali, né, um crescimento ali em Banco do Brasil, Itaúsa, que estava preços pré-pandemia. Então, ações basicamente que o gringo enxerga, ações de dividendos que o gringo enxerga com bons olhos. A gente tem pensado aí em fortalecer, né, em deixar mais parruda na carteira para essa recuperação, pelo menos essas ações mais parrudas, a gente consiga ter ali uma recuperação em conjunto. O mercado internacional, a gente, né, segue acompanhando ali, né, os desdobramentos da política do governo Donald Trump, com um foco ali um pouquinho maior no lado real da economia e bancário, e um foco ali em China quanto à apreciação dos ativos. Eu estou à disposição para conversarmos, para avaliarmos os portfólios, fazermos estudos e para que a gente tenha ali, né, capture ali a melhor das oportunidades que o mercado nos reserva. Grande abraço a todos, um ótimo mês. Até mais.